O pior término na sua vida não vai ser aquele que te traíram, não vai ser aquele em que vocês brigaram até não aguentar mais, não vai ser aquele que alguém fez alguma merda imperdoável. O pior término da sua vida vai ser aquele em que ninguém fez nada de errado, onde ninguém traiu, ninguém mentiu, ninguém gritou, onde os dois ainda amam e mesmo assim não funciona. Porque aqui não é sobre amor, é sobre direção. E quando duas pessoas estão indo para lados opostos, todo o amor do mundo não muda a geografia do caminho. E é exatamente isso que acontece nesse episódio de Star vs as Forças do Mal. Linha direta do adolescente triste, que, apesar do nome quase cômico, né, tem uma das cenas mais maduras e dolorosas que eu já vi num desenho animado. Tom termina com Star e o motivo não é raiva, não é vingança, não é outra pessoa. O motivo é simplesmente lucidez. E lucidez, quando envolve sentimentos, é a coisa mais cruel que existe. O episódio começa com Star toda animada. Ela preparou um piquenique no telhado da casa dos Dias para comemorar a volta do Tom da viagem que ele tinha feito. Ela tá feliz, leve, como se o mundo tivesse todo encaixadinho, tudo certinho, sabe? Mas o Tom tá carregando algo dentro de si, e você percebe isso pela expressão dele, pelo jeito que ele tenta falar e não consegue, pelo peso que ele tem nos olhos enquanto ela sorri. Ele tenta dizer tudo o que precisa ser dito, mas um helicóptero fica passando por cima e abafando a voz dele. Toda vez que ele abre a boca, algum barulho engole suas palavras. E tem algo quase poético nisso. O mundo literalmente está impedindo a verdade de ser ouvida, de ser dita, como se até o universo soubesse que aquela conversa ia machucar e tentasse de alguma forma adiar aquilo. Star, por sua vez, congela o helicóptero com magia, e aí silêncio. E no silêncio a verdade chega. Tom diz que eles precisam terminar, que as vidas deles estão indo para direções diferentes, que não fazia mais sentido ter aquilo. E a reação da Star é a reação que qualquer um de nós teríamos. Ela não consegue aceitar aquilo, ela tenta negociar de alguma forma. Ela fala que é uma boa pessoa, que se esforça, que faz tudo por ele. E aqui, cara, tem outro detalhe que parece pequeno, mas é enorme. Ela tinha arrumado um gato raro para dar para ele, um presente especial, pensado com carinho, como se dissesse: olha o quanto eu me importo com você, olha o quanto que eu tento, que eu te amo. E o Tom responde com uma frase que deveria ser pendurada na parede de todo mundo que já tentou salvar um relacionamento com puro esforço. Não é sobre o que você faz ou deixa de fazer, é sobre onde você está indo. E você e eu estamos indo para lugares diferentes. Preste atenção nisso. Ele não diz que ela é uma pessoa ruim, ele não diz que ela falhou, não diz que ela não é suficiente. Ele diz que o problema não é performance, é a trajetória, o caminho. E isso muda completamente a nossa conversa. Porque a gente cresceu acreditando que amor é esforço, que se você tentasse bastante, ralasse, se dedicasse, tudo daria certo, o relacionamento funcionaria. E isso é verdade, tá? Até certo ponto. Porque tem uma camada que ninguém te conta. O esforço não corrige incompatibilidade. Você pode ser a melhor versão de si mesmo e ainda assim não caber na vida de outra pessoa. Não porque você é insuficiente, mas porque os caminhos se divergem ali. E a Star não entende isso na hora. E também nem deveria, sendo bem sincero. Porque quando você tá no meio da dor, a única coisa que faz sentido é lutar contra ela. Só que o Tom já tinha passado dessa fase. Ele viajou, fez uma busca interna, pensou, sentiu, com certeza chorou e chegou na conclusão que doía mais nele do que nela. Porque quem termina amando não é porque tá fugindo da dor, tá escolhendo a dor que faz mais sentido no longo prazo, entende? Kierkegaard tinha um conceito que encaixa aqui de um jeito quase assustador. Ele falava sobre o cavaleiro da resignação infinita. É uma ideia estranha à primeira vista, vou ser bem sincero, mas é profunda quando você entende. O cavaleiro da resignação é alguém que ama com toda a intensidade possível, mas renuncia ao objeto desse amor. Não por fraqueza, não por desistência, mas porque entende que amar de verdade, em certas situações, é abrir mão. É aceitar que o amor existe, que o sentimento é real, que essa pessoa é incrível e ainda assim você deixar ela ir. Porque segurar um tempo a mais seria destruir tanto ela quanto a si mesmo. O Tom é esse cavaleiro que nós estamos falando. Ele ama estar, isso é inegável, nunca tivemos dúvida. Mas ele percebeu que segurar esse relacionamento seria como tentar abraçar alguém que está caminhando pela direção oposta. E o ato de soltar não é falta de amor, tá? É o amor em sua forma mais adulta. A maioria das pessoas não consegue fazer isso. A maioria prefere segurar até o relacionamento apodrecer, até o amor virar um ressentimento, algo ruim, até a pessoa que você amava virar alguém que você mal reconhece. Porque soltar exige uma coragem que não tem nada de glamurosa. A única coisa que tem nesse soltar é um vazio, porque você ainda assim ama a pessoa. E sabe por que a maioria não consegue? Porque a gente aprendeu que renunciar é o mesmo que desistir. Que se você largar aqui é porque você não amava de verdade, que o amor é sinônimo de permanência, mas não é. Às vezes, amor é saber que sua presença na vida de alguém tá fazendo mais mal do que bem. Não por culpa sua, não por culpa dela, mas porque vocês dois merecem caminhos onde não precisam se diminuir para caber na vida um do outro. E aí vem a parte que mais me pega no episódio inteiro, sendo bem sincero aqui com vocês.
Star, com os olhos cheios de água, pergunta se pelo menos eles poderiam continuar sendo amigos. E Tom diz que não. Não porque não se importava, mas justamente porque se importava demais. Ele diz que ela é uma pessoa boa demais, que por isso ser amigo dela seria doloroso demais para ele. Ele não quer ser amigo dela porque ela é boa demais. Você pode até achar que ela não tá certa, mas na realidade está, tá? Porque estar perto dela, sem poder estar com ela, seria uma tortura diária. Cada sorriso dela seria uma lembrança do que ele abriu mão. Cada conversa seria um lembrete de que ele escolheu ir embora. E ele não sabe se aguentaria isso. Schopenhauer, que dedicou boa parte da sua vida em pensar sobre a dor humana, criou uma metáfora que explica exatamente isso: o dilema dos porcos e espinhos. Imagine um grupo de porcos e espinhos no inverno. Eles sentem frio e se aproximam um do outro para se aquecer. Mas quando chegam perto demais, os espinhos se machucam. Então eles são obrigados a se afastarem. E sentem frio de novo. E se aproximam. E se machucam. E se afastam. O dilema é esse aqui. A proximidade que aquece é a mesma que fere. E para algumas pessoas, em alguns momentos da vida, a única solução é aceitar o frio. Porque a dor de estar perto é pior do que a solidão de estar longe. O Tom entendeu isso sobre si mesmo. Ele sabe que se ficar perto demais como amigo, vai sofrer em silêncio todo dia. Vai ver ela com outra pessoa, vai ver ela feliz de um outro jeito que ele não conseguiu proporcionar. E cada pedaço disso seria um espinho. Então ele se afasta. Você provavelmente já viveu alguma versão disso. Aquela ex que você tenta manter por perto como amigo, mas toda vez que vocês se encontram, você volta pra casa com um nó no peito. Aquela pessoa que você stalkeia nas redes sociais, sabendo que cada foto nova vai te destruir mais um pouco. A gente faz isso porque o frio da ausência parece insuportável, mas o Tom percebeu algo que a maioria só percebe tarde demais. O espinho crônico machuca mais do que o frio temporário. O frio passa no final das contas, o inverno vai acabar, mas o espinho vai inflamar cada vez mais. E isso é uma maturidade absurda para um personagem de desenho animado. Mais do que isso, é de uma maturidade absurda para a maioria dos adultos que eu conheço, que você conhece. Porque a maioria das pessoas aceita a amizade depois do término, não porque quer, mas porque tem medo de perder a pessoa por completo. A gente prefere a dor crônica da proximidade do que a dor aguda da ausência. E o Tom se recusou a aceitar isso. Ele escolheu uma dor que no final das contas iria ter um fim. Mas o episódio não para por aí, porque depois de dizer tudo, o Tom tenta ir embora. Ele abre um portal para voltar para o submundo e o portal não funciona. Os poderes dele simplesmente travam, ele não consegue sair. E a ironia é brutal. Ele acabou de fazer o discurso mais maduro e corajoso da vida dele. Ele se despediu com dignidade. Ele estava pronto para ir embora de cabeça erguida e o universo simplesmente não deixou. Ele fica preso ali, no mesmo telhado, na mesma casa, com a mesma pessoa que acabou de se despedir. Ele tenta queimar coisas com a areia para alimentar seus poderes. Star tenta abrir um portal também, mas nada funciona. E enquanto os dois lidam com essa situação absurda, o pai da família Dias liga para a linha direta do adolescente triste. E aqui o episódio faz algo muito inteligente. Eles jogam Tom e Star no espaço onde eles não poderiam fugir um do outro. E nesse espaço, algo muda. Tom sai para o quintal e chora. Ali, sem plateia, sem discurso, ele admite uma coisa que quebra qualquer pessoa que já esteve no mesmo lugar dele. Ele diz que ainda gosta da Star, que ainda se importa, mas que ela deveria estar com alguém que fosse melhor amigo dela. E esse alguém é o Marco, não ele. Olha o tamanho disso aqui. Ele não só termina isso aqui amando. Ele reconhece que outra pessoa preenche um vazio que ele nunca conseguiu preencher. E em vez de sentir raiva disso, em vez de se transtornar em ciúmes ou competição, ele aceita. Ele aceita que amar a Star é querer o melhor para ela, mesmo que o melhor não seja ele. E aqui eu preciso falar uma coisa que vai incomodar muita gente. O Tom teve o maior desenvolvimento de personagem da série inteira. Pensa comigo aqui, tá? Esse é o mesmo cara que no começo da série tentou prender a alma da Star na dele no baile da lua sangrenta. O mesmo que tinha ataques de fúria incontroláveis, que era ciumento, possessivo, controlador. E esse mesmo cara termina a série sendo o mais maduro do grupo. Ele contrata simplesmente um coach pra lidar com a raiva dele, tá? Ele tenta tirar seus demônios internos, literalmente. Ele descobre que a Star beijou o Marco e, em vez de explodir, ele engole, processa, conversa. Ele viaja sozinho pra se encontrar e quando volta faz a coisa mais difícil que existe. Abre mão de quem ama porque sabe que é o certo. E sabe o que mais me impressiona? Ele não mudou para reconquistar ela. Ele mudou porque não aguentava mais ser quem era. A raiva não era uma arma, era uma jaula. E ele passou temporadas inteiras tentando sair dela. Errando, recaindo, tentando de novo. Até que, sem alarde nenhum, sem momento épico, ele simplesmente mudou. Tem uma ironia cruel aqui, tá? O personagem quem mais cresceu é o que mais perde no final das contas, justamente porque amadureceu. E aí ele consegue enxergar coisas que antes não enxergava. Ele vê que a Star nunca esteve inteiramente ali pra ele. Ele vê que o coração dela sempre teve um pezinho em outro lugar. Ele vê que o esforço dele pra ser melhor, pra controlar sua raiva, pra ser digno dela, foi sincero, mas foi unilateral. E ele não culpa ninguém por isso, ele só entende.
O Tom antigo teria explodido, teria gritado, teria tentado controlar a situação de alguma forma. O Tom maduro não, ele senta, chora em silêncio e vai embora quando consegue. Agora vamos falar com você aqui. Quantas vezes você ficou num relacionamento que já tinha acabado, só porque tinha medo do vazio depois disso? Quantas vezes você confundiu o esforço com compatibilidade e continuou tentando, como se dar mais de si fosse resolver algo que não era sobre quantidade de entrega, mas sobre direção da vida? A gente é ensinado que o amor é lutar, que se você ama de verdade, você não desiste. E isso é bonito e certo, até virar uma prisão, até virar uma desculpa para ficar em algo que te consome. Tem gente que fica anos num relacionamento que já morreu por dentro, só porque a gente se ama, entre muitas aspas. Como se o amor fosse um passe livre para ignorar todo o resto que não combina. Como se sentir algo forte por alguém significasse automaticamente que vocês devem estar juntos. O Tom, no final das contas, não desistiu como a maioria das pessoas pode pensar. Ele reconheceu. E reconhecer é mais difícil do que lutar. Reconhecer te obriga a aceitar que algumas coisas não dependem de você. O término deles não tem explosão, não tem grito, não tem porta batendo. Tem só dois adolescentes no telhado, um helicóptero congelado no ar e uma verdade que nenhum dos dois queria ouvir ou dizer. E talvez seja isso que torne essa cena tão insuportavelmente real. Porque na vida, na nossa vida, os términos mais pesados não fazem barulho. Eles acontecem em voz baixa, com respeito, com carinho, com aquele abraço que dura um segundo a mais porque vocês dois sabem que é o último. E o que sobra é só você voltando para casa, sem portal, sem atalhos, obviamente, sem saber se fez a coisa certa ou se acabou de cometer o maior erro da sua vida, mas sabendo lá no fundo que ficar seria pior, que ficar seria mentir e que mentir para quem você ama é a pior forma de traição que existe. O Tom podia ter ficado, podia ter engolido, podia ter aceitado ser o segundo plano na vida da Star por mais algumas temporadas, mas ele escolheu não fazer isso, não por orgulho, por amor e por ele mesmo também. Estar nessa situação de ser o segundo não é muito boa. E esse é o pior término que existe, o que vem do amor, porque ele não se recupera com raiva, não se recupera com rancor, você só se recupera com o tempo e com a esperança silenciosa de que talvez numa outra vida vocês fossem gatos pandas fofinhos. E aí sim, quem sabe daria certo.